Boa tarde, pessoal, tudo bem? Mais uma aula aqui do Pré-ENEM, da disciplina de redação. Eu sou a Lara, professora, e a gente vai fazer uma retomada do que a gente já discutiu nas aulas passadas, que é basicamente falar sobre a construção de uma introdução, né? Ou seja, há particularidades no texto dissertativo argumentativo de como que a gente inicia o texto, né? De como que a gente constrói essa parte tão importante, né? Porque é a parte que vai efetivamente conter a dissertação, né? Ou seja, vai ter a parte em que você vai, né, discorrer sobre um tema, né? Lembrando então que um texto dissertativo argumentativo é aquele que é composto de três partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, né? O desenvolvimento na redação do tipo Enem, ele vai ser, né, dividido em desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, totalizando 4 parágrafos, né? Então, a introdução é aquela parte em que você vai ter que falar sobre o tema, né? Então, vão ter que aparecer aquelas palavras-chave, né? Ou palavras sinônimas das palavras do tema. É onde também vai ter que aparecer a sua tese, né? Lembrando que a tese é o ponto de vista, é aquilo que você defende, né? A redação dissertativa argumentativa é exatamente essa em que você defende. Você discorre sobre um tema e você defende o ponto de vista, né? Além disso, na introdução também, você já vai antecipar, de forma ainda embrionária, aquilo que você vai discutir no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, né? Então, só retomando as aulas passadas, o que tem que conter numa introdução, gente? Então, tem que ter a apresentação do tema, né? Quer dizer, é, como que você vai contextualizar esse tema, né? Então, aqui tem várias formas de você apresentar o tema. Você pode dar um conceito, você pode citar alguma lei, você pode fazer uma citação de autoridade, você pode fazer um paralelo com algum evento ou algum momento histórico. Você pode fazer uma comparação com outro recorte geográfico, cultural, por exemplo. Você pode citar alguma obra, né, um filme, um livro, um documentário, enfim. Então, a apresentação do tema, né? Você também tem que se prevenir, né? Se preparar para utilizar conectivos, né? Porque a coesão interna, né, do texto e a coerência, né, ela é um dos critérios cobrados para a pontuação do Enem, então tem que ter o uso de conectivos, né? Você vai ter que antecipar, né, quais são os dois pontos que você vai discutir no desenvolvimento 1 e 2, né? E também você tem que produzir a sua tese. A forma como está aqui, gente, vale lembrar que não é uma forma fixa, né? Quer dizer, você pode, né? Essa ordem dos fatores, ela é flexível, tá? A ideia é que você faça um checklist que a sua introdução contenha todos eles, né? Apresentação do tema, o uso de conectivo, os dois problemas, né? E na ordem em que eles vão aparecer. Então, o primeiro ponto vai ser o que vai ser discutido no desenvolvimento 1 e o segundo no desenvolvimento 2. E a tese, né? O seu ponto de vista. Tá bom? Bem, então você tem a introdução, vai ter o desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a sua conclusão. Na conclusão, no modelo Enem, você tem que trazer uma proposta de intervenção, né? Alguém que vai fazer alguma coisa por meio de e com a finalidade. E qualquer um desses 4 elementos precisa ser detalhado, né? Tem que ter um detalhamento em algum deles, tá? Pode ser detalhamento do agente, da ação, do meio ou da finalidade, ok? Então,
De forma muito simplificada, a gente discutiu isso nas aulas passadas. O que, que tem que ter na introdução? E aí, vale a gente entender a importância da introdução. Porque a introdução é que vai guiar, que vai balizar o seu texto. Então, uma introdução, né, que não contemple a tese, que não fale sobre o tema, já vai, de saída, prejudicar a sua redação. E isso é muito importante, porque um corretor que vai ler um texto, ele lê uma introdução mal feita, né, confusa, que não está dando base para aquilo, né, que ele vai sustentar ao longo do texto, né, ele já vai ler aquele texto, ele já vai avaliar aquele texto de maneira, né, muito mais pesada, muito mais rigorosa, tá bom? Então, vamos fazer alguma prática, desculpa, algumas práticas de textos, ok? Introdutórios. Esse aqui é um manual do corretor que foi divulgado pelo Enem, eu acho que foi em 2021, eu posso estar errado com relação à data, gente, em que ele traz redações reais, produzidas por candidatos, e aí ele vai avaliar, né, os problemas de cada um, né, ou seja, para a gente ter uma ideia de o que, que aparece. Então, aqui, ó, nesse primeiro texto, gente, a gente tem o seguinte: toda vez que o Enem colocar, né, esse marca-texto roxo, né, o marca-texto mesmo, clarinho, são as palavras que se associam ao tema, tá? Então, toda vez que o corretor identificou alguma palavra que se associa ao tema, ele marca. Por que que ele marca? Porque ele precisa, né, garantir de que o candidato não fugiu ao tema. Então, por isso é importante que, e que apareça, né, essas marcas que retomem o tema. Então, observa aqui como é que foi a introdução desse candidato, né? A introdução está em 4 linhas, né? Até a palavra assunto. Só de olhar aqui espacialmente, 4 linhas é muito pouco para você escrever uma introdução, né? Uma introdução aqui, vamos pensar em, né, 5 linhas a 7 linhas de introdução, né? A introdução ela é um parágrafo que ela não pode ser muito curta, porque ela tem que ter muitos elementos, né? Tem que ter a apresentação do tema, tem que ter 2 argumentos embrionários, tem que ter a tese. Então, provavelmente, né, uma introdução muito curta já já te deixa ligado que vai ter alguma parte que não vai ser contemplada. Então, vamos dar uma lida, como é que ele escreveu a introdução. A internet, com suas redes sociais, vem manipulando a sociedade cada vez mais, através dos seus meios de comunicação, onde cada qual pode expor a sua opinião sobre determinado assunto. Então, aqui, gente, né, a gente vai supor, né, que o tema tem a ver com redes sociais, internet, manipulação de dados, né? Mas observa que ele fez a apresentação do tema, ele utilizou algum repertório para isso? Algum repertório, eu quero dizer, ele utilizou alguma fonte, seja uma obra, seja uma citação, seja um período histórico, seja algo do conhecimento, né, do senso comum, utilizou? Não. Né? Observe que não, ele está falando que as redes sociais vêm manipulando a sociedade cada vez mais. Né? De onde que ele tirou essa informação? Pesquisas estão indicando isso? Né? Alguma autoridade está falando isso? Então, pelo fato da resposta ser não, isso já é ruim, né? E aí a gente pensa assim, ele vai antecipar quais são os argumentos? Ele vai antecipar 2 argumentos? Porque, na verdade, ele não explicitou nem a tese. Qual é a opinião dele sobre isso? Isso é positivo? Isso é negativo? Isso é preocupante? A gente não sabe. Ele fala que a internet vem manipulando. Cada qual pode expor sua opinião sobre determinado assunto. Não é sobre, né? É sobre. Tá um problema aqui, né? Ortográfico. Mas quando a gente lê essa introdução, a gente não sabe qual é a opinião dele. Isso é positivo? Isso é negativo? Isso tem que acabar? Isso tem que. Entendeu? Então não tem tese. Então, uma introdução que não tem tese, ela é extremamente problemática. Porque se ela não tem tese, ela provavelmente não vai ter nem argumento, porque não tem tese. Como é que eu vou ter um argumento de algo que eu não afirmei ainda, né? Então, super problemática essa introdução, tá?
Eu não vou ler o texto todo, porque a gente vai ter outras aulas para discorrer sobre estratégias argumentativas, então minha preocupação hoje não é essa. Vamos para o segundo. Aqui a gente tem, né, uma introdução que vai até o final da linha 5, né, até a palavra negativamente. Então ele fala o seguinte: a internet é uma tecnologia que integra todo mundo, aproximando e ajudando no crescimento de diversas áreas e países. Tá. Então tem uma informação aqui, mas da mesma forma, quem disse, segundo pesquisas, né, as pessoas, né, retomam isso, né, apesar de ser uma afirmação mais contundente do que a da primeira redação, ainda assim é problemática, né? Mas o modo que funciona o controle de dados influencia, aqui está errado, né, a ortografia, influencia os seus usuários positivamente e negativamente, levando até a manipulação dos seus comportamentos negativamente. Tá, né? Então, assim, ele está falando, né, do controle de dados nas redes sociais, no uso da internet. O tema aqui ficou meio, né, também faltou, né, uma referência, algo para chancelar essa afirmação. Ele entra com o conectivo, né, mas o modo como funciona, porque ele começa falando que é positivo, né? A internet é positiva porque ela aproxima áreas e países, tá? Mas, então vem aí um contraponto, né? Ele tem um controle de dados que influencia os usuários. E aí, de novo, ele marca que é positivo e negativo, levando à manipulação dos seus comportamentos negativamente. Então, aqui já tem um prenúncio de uma tese, né? A gente está entendendo que para ele, para esse candidato, o controle de dados é algo negativo. Mas, de novo, é uma tese que está muito mal elaborada, né? Ou seja, tem que ser algo, tem que ter uma tese contundente. Por que que a manipulação de dados é negativa, né? Porque aí, se ele fala por quê, ele vai ter que fazer, né, os dois argumentos embrionários que ele vai discutir do desenvolvimento 1 e 2, tá? Então está um pouco mais elaborado do que a primeira redação, mas ainda assim falta vários elementos. Vamos para o terceiro exemplo. No que se refere à internet, na juventude brasileira, é possível afirmar que os usuários têm se tornado um livro aberto a site e aplicativo que conseguem traçar seus perfis, aqui está errado, né, um problema ortográfico, gerando assim um banco de dados que possibilita a manipulação de suas decisões. Isso se evidencia não apenas por o conhecimento sobre elas, mas também pela propaganda em site. Então, aqui você tem uma introdução um pouco mais desenvolvida, né? São 9 linhas, até um pouco extensa, né? A gente tem, de novo, né, o tema, ele fala no que se refere à internet na juventude brasileira. O que significa isso, a internet na juventude brasileira? É o uso da internet pela juventude brasileira? É como a juventude brasileira aparece na internet? Tá confuso, tá? Não tá coeso esse texto, né? Tá com muito problema. A gente não fica claro, tem que ser reescrito, né? É possível afirmar que os usuários têm se tornado um livro aberto a sites e aplicativos que conseguem traçar seus perfis. Tá, interessante aqui, então, né? Tem uma tese, né? Os usuários se tornam um livro aberto a sites e aplicativos. E aí ele fala que esse banco de dados possibilita a manipulação de suas decisões. De novo, toma a tese, ótimo. Isso se evidencia não apenas por o conhecimento sobre elas, mas também pela propaganda em site. De novo, está um texto muito mal escrito, não tem coesão nenhuma. O que quer dizer isso? O conhecimento sobre eles é o conhecimento que as plataformas têm dos usuários? É o conhecimento que os usuários têm das plataformas, dos sites, né? Está confuso, tem que reescrever.
e também pela propaganda em site. De novo, né? Pode ser que ele vai falar que esses dados são vendidos para sites para fazerem propaganda, mas não está escrito isso, né? Nada pode ser inferido, tá? Tem que estar explicitado, né? O corretor vai pensar isso. Isso aqui dá para interpretar isso? Está escrito isso? Ou eu que estou interpretando para tentar fazer sentido o que esse candidato escreveu, entendeu? Então, então é isso que a gente tem que ter em mente. Está melhor do que antes, porque temos uma tese, mas, de novo, o tema ele não está contextualizado, né? Não tem informações sobre quem afirma isso, que pesquisa, nada. E também não tem os argumentos, né, embrionários, que vão ser lidos no desenvolvimento 1 e 2. Vamos para mais uma redação. A escolha pela mão alheia. Então, essa redação aqui, ela tem um título, né? Lembrando que o título na redação do Enem é optativo, tá? Não é obrigatório, pode escolher. Quando você fizer o título, ele fica na linha 1, na primeira linha, e você inicia a redação na linha seguinte, tá? A obra literária Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, conta a história de pessoas que começam a ficarem cegas, onde apenas uma mulher que fica salva da cegueira ajuda a todos os outros, fingindo também estar cega e indo ajudá-los no lugar para onde são mandados, um tipo de campo de concentração. Ela é a única que pode dar o devido suporte para eles sobre a realidade invisível e dura em que vivem. Assim, deve-se haver um certo limite quanto ao uso da internet, tendo em vista a busca por informação, diversão e contato fora dela. E sempre precisamos de alguém para voltarmos a enxergar. Então, ó, esse aqui, gente, já começa com uma boa contextualização do tema, né? Ou seja, ele vai falar sobre a manipulação de dados na internet a partir de uma referência a uma obra, né? Que é uma obra literária, né? O Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Ótima. A contextualização está ótima. Qual que é o problema? O problema é que ela vai escrever 9 linhas, né? E observa que até a linha 7 ela ainda estava falando sobre a contextualização do tema. E isso vai ser problemático, porque se você tem 30 linhas e você gasta quase um terço delas apenas para falar, né, de uma contextualização de um tema, de uma obra que fala sobre aquele tema, isso é problemático. Tem que saber dosar, né? Se você quiser usar 3 linhas, tal, é suficiente para você contextualizar o tema. Porque aqui, muito bem, ele vai escrever a tese, né? Então, assim, conectivo, deve haver um limite quanto ao uso da internet, tendo em vista a busca por informação, diversão e contato fora dela. Tá. Então, beleza, fez a tese dele. Então, você tem contextualização, você tem tese. Mas aqui, né, mesmo assim, a tese ficou faltando. Como ela falou muito sobre a obra literária, faltou esse gancho, explicar o que tem a ver, né, o ensaio sobre a cegueira, né, esse mundo, né, distópico em que todos estão cegos, com a internet e a manipulação de dados nas redes sociais, tá? Precisou deixar isso mais claro, tá? É um problema. Além disso, não tem os dois argumentos embrionários que ela vai desenvolvendo nos parágrafos seguintes. Então, também é um problema. Então, melhorou, vocês estão vendo que está tendo uma progressão. As introduções estão melhorando, mas ainda assim há problemas. Próximo. Modelagem comportamental. Ó, não façam o que esse aluno fez. Observe que ele saltou uma linha, né? A gente sempre começa na linha seguinte do título. Estudos mostram que o número de pessoas com acesso à internet vem aumentando gradativamente ao longo dos anos e a idade com que essas pessoas estão se utilizando dessa ferramenta é cada vez mais precoce. Excelente, fez uma contextualização, não tirou essa informação da cabeça dele, falou que os estudos mostram isso, né?
E ao mesmo tempo ela também essa pessoa não desenvolveu de forma muito prolixa, foi enxuto. Esse uso recorrente por boa parte da população mundial é preocupante. Tese, ótimo. Então, é positivo ou negativo? Já deixou claro, é preocupante. Pois as informações, em sua maioria, são modificadas para alterar o comportamento e a maneira de pensar nos seus usuários. Também tá bom, mas observa, se isso for um argumento, ele só fez um argumento que ele vai desenvolver, né? Que é, ou seja, como que esse controle de dados muda o comportamento, né? Muda a forma de pensar dos usuários. E o outro, né? Só tem um desenvolvimento? Tem que ser dois. Então, tem a apresentação do tema, tem tese, tem conectivo, tem um argumento embrionário, tá? Precisa ter dois. Mas já tá ficando bem mais redondinho, bem mais enxuto. Mais uma redação. Durante a era Vargas, para manter-se no poder, Getúlio aplicou um golpe, dando início a um regime totalitário. Para não perder apoio populacional, ele implementou, desculpa, gente, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, responsável por censurar atos negativos e manipular o povo a favor do seu governo. Na contemporaneidade, a história se repete com o controle de dados na internet, que possui o mesmo papel de manipulação do usuário. Nesse sentido, é necessário conhecer as raízes do problema. Então, aqui, gente, observa que vai ter uma apresentação do tema, né? Ou seja, vai fazer uma contextualização histórica, ele vai lembrar o período Vargas, vai discutir esse órgão, que era o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Aqui ele vai usar um conectivo, né? Na contemporaneidade, né? Ele vai fazer agora, então, a tese dele, que é que o controle de dados na internet possui o mesmo papel de manipulação do usuário, né? E aí ele faz um fechamento, né? Uma frase de encerramento, que é, né? Que, ou seja, é preciso conhecer as raízes do problema, dando margem a, ainda que ele não tenha colocado quais são os dois argumentos de forma embrionária, que ele vai desenvolver no desenvolvimento 1 e 2, ele está dando, né, tá lançando uma âncora, como se ele estivesse falando assim, ó, nós vamos discutir as raízes desse problema. Quando? A seguir. Então ele já está fazendo essa ligação, essa coesão interna do texto para algo que ele vai discutir à frente, tá? Então, muito melhor. Melhor do que isso seria se ele explicitasse os dois argumentos embrionários do desenvolvimento 1 e do desenvolvimento 2, ok? Gente, então na aula de hoje eu queria discutir isso, né? Formas de construir introduções, né? De forma que contemplem todos esses elementos que a gente discutiu, né? Apresentação do tema, uso de conectivo, a tese, a antecipação dos dois problemas do desenvolvimento, né? E isso de forma coesa e coerente, ok? Então, muito obrigada, gente, e até a próxima aula.